Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Grave Medicina. Hoje nós vamos revisar sobre as qualidades fisiológicas do som, a partir de uma questão que caiu no vestibular, ou melhor, no processo seletivo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Beleza, então o enunciado diz o seguinte: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. Essa é a definição do som. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna à esquerda, aqui, as qualidades fisiológicas que a gente vai trabalhar, a intensidade, timbre e a frequência, com situações na coluna abaixo aqui, sobre situações. Beleza. Para esse vídeo eu vou utilizar como material de apoio meu post sobre qualidades fisiológicas do som, que está no feed do StudiGram. Então vamos lá. As qualidades fisiológicas do som, elas estão relacionadas à capacidade do aparelho auditivo, ou seja, o ouvido, em reconhecer e identificar sons. E vou complementar de reconhecer, identificar e de distinguir sons. As principais qualidades fisiológicas do som são a intensidade sonora, a altura, que ela está relacionada com a frequência sonora, e o timbre. A intensidade sonora ela está relacionada com a amplitude sonora. Um som forte é um som que tem uma amplitude alta, uma grande amplitude. O som fraco é o que tem uma pequena amplitude. A amplitude é a onda que vem aqui para cima, sobe. A amplitude dessa onda aqui abaixo é uma amplitude grande, ou seja, de um som forte. E aqui, nessa imagem abaixo, a gente tem um som fraco, já que ele tem uma menor amplitude. O timbre está relacionado com o formato da onda sonora emitida por um instrumento musical. Dessa forma, cada instrumento musical tem um formato de onda. E por cada instrumento musical ter um formato de onda, a gente consegue diferenciar dois instrumentos musicais quando são tocados, principalmente por causa do timbre. Em que o diapasão ele tem um formato de onda, a flauta tem um formato distinto, violino também distinto, e a voz. A voz tem um formato totalmente distinto. E se eu estou conversando com uma outra pessoa, eu sei que eu estou conversando com outra pessoa e que eu reconheço a voz dessa pessoa devido ao formato diferente de onda sonora. Eu tenho um formato de onda diferente da onda sonora da outra pessoa e de vocês também que estão assistindo, graças ao timbre. E a altura ela está relacionada com a frequência sonora. Um som alto, um som agudo é aquele que tem maior frequência. E um som grave ou um som baixo é aquele que tem menor frequência. Dessa forma, uma onda em baixa frequência a gente tem aqui embaixo, que é um som grave. E na imagem aqui de baixo a gente tem uma onda com uma frequência maior, ou seja, uma onda com maior frequência, um som agudo. Vamos para as situações. Abaixar o volume do rádio ou da televisão está relacionado com quais qualidades fisiológicas, ou qual? Então, abaixar o volume do rádio está relacionado com a intensidade. Por quê? Quando a gente pega o controle e a gente reduz o volume do rádio, a gente está diminuindo a amplitude. Por exemplo, a gente está com um som com uma amplitude muito alta, um volume muito grande, e a gente precisa reduzir essa amplitude para tornar o som mais fraco. Então, isso está relacionado com a intensidade. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem está relacionada com a frequência. A frequência que se eu tenho um som com uma maior frequência, é um som agudo. Se eu tenho um som grave, é aquele que tem uma menor frequência. Então, uma mulher que tem uma voz aguda, ela tem uma maior frequência. E a voz grave de um homem é aquela que tem uma baixa frequência, uma menor frequência. Então, frequência. É a próxima situação. Distinguir sons de uma mesma altura e intensidades produzidos por vozes de pessoas diferentes. Então, como que eu consigo distinguir? A partir do timbre, que o timbre está relacionado com o formato da onda sonora e permite diferenciar duas vozes, mesmo que elas estejam em mesma altura e intensidade, já que as duas vozes elas são diferentes pelo formato da onda sonora. Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta está relacionado também ao timbre. Por quê? Porque o timbre está relacionado com o formato da onda sonora. As ondas sonoras elas são diferentes de acordo com o instrumento musical.
A nota Dó do violino tem um formato diferente da nota Dó emitido por uma flauta. E a última situação diz distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Está relacionada com frequência. Por quê? Porque as notas musicais emitidas por um violão, elas são mais agudas ou mais graves, ou seja, com maior frequência no caso de aguda e menor frequência no caso de grave. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B, que ela contém os números 1, 3, 2, 2 e 3 nessa sequência. Então é isso, pessoal. Conseguimos revisar todo o conceito de qualidades fisiológicas do som, que cai bastante no Enem e nos vestibulares. Deixem um like, por favor, e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Obrigado!